Boa noite. Bom, vamos lá para mais uma transmissão, mais um domingo. Como ainda está indefinido a situação das igrejas e dos cultos presenciais, nós preferimos manter essa semana a transmissão e ver como essa semana vai rolar para a gente decidir o que vamos fazer, se vamos voltar com os cultos presenciais ou se vamos continuar com a transmissão. Portanto, nós começamos nesse mês de abril, semana passada, já na primeira transmissão, uma série com o título Selfie do Deus da Bíblia, que é uma série sobre os atributos de Deus, nada mais é do que uma série para falar sobre os atributos de Deus, a forma como Deus se revela na Bíblia, como Ele mesmo se revelou. Por isso o nome Selfie, porque selfie é um autorretrato, né? É uma foto que nós tiramos de nós mesmos. Então, é uma foto que eu mesmo tiro para revelar a minha própria imagem. E na Bíblia, Deus revela-se a si mesmo através das Escrituras. Deus revela os seus atributos, os atributos invisíveis de Deus. Deus revelou através da criação e principalmente através das Sagradas Escrituras. Portanto, neste mês de abril nós vamos estar falando um pouco sobre alguns atributos de Deus. Então vamos lá. Na semana passada nós falamos sobre o Deus Criador, o Deus único e o Deus que é soberano sobre todas as coisas. E hoje eu quero falar sobre mais dois atributos de Deus, que são os atributos que é a sua santidade e a sua imutabilidade. Deus é um Deus, o Deus da Bíblia é um Deus santo e é um Deus imutável, ou seja, Ele não muda. E é sobre esses dois atributos que eu pretendo falar nessa noite, nessa próxima hora. Vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 4. Se você está com a sua Bíblia aí, abra comigo em Apocalipse capítulo 4. Nós vamos ler o capítulo inteiro, dos versos 1 a verso 11. Diz assim Apocalipse capítulo 4, dos versos 1 a 11. Depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas por tua vontade. Por tua vontade elas existem e foram criadas. Vamos orar. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor, e é com temor e tremor que eu faço essa oração neste momento, pedindo a tua ajuda, Espírito Santo, nessa missão que não é fácil, que é falar sobre os teus atributos, Deus. Falar sobre os teus atributos é
para nós seres humanos, Senhor, algo impossível de fazer se o Senhor, o Espírito Santo, não estiver conosco, se o Senhor não nos capacitar. Porque somos criaturas, somos meras criaturas, não temos a noção, não chegamos perto de esbarrar aquilo que o Senhor é, quem o Senhor é. Portanto, eu te peço a tua ajuda, Senhor. Te peço, Espírito Santo, que o Senhor me ajude nessa noite a falar sobre os teus atributos, a falar sobre este atributo santo e sobre o atributo imutável, que o Senhor não muda. Peço a tua ajuda, Pai, porque eu sei que eu preciso e sou totalmente dependente de Ti. Que enquanto o Senhor me ajuda, que me ajude a ser simples, claro, objetivo, e ao mesmo tempo que enquanto eu falo, Pai, que o Senhor abra os olhos do nosso coração para que a gente contemple a beleza da Tua santidade. Abra os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para que a gente possa contemplar a beleza da Sua santidade, para que possamos nos prostrar diante de Ti, nos rendendo a Ti, assim como os seres viventes e os 24 anciãos aqui em Apocalipse capítulo 4. Que possamos nos render a Ti, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, para a glória, para todo sempre. Amém? Bom, vamos lá. Os atributos de Deus que eu quero falar hoje são apenas dois, que é a santidade de Deus e a imutabilidade de Deus. Deus é um Deus santo e imutável. Imutável significa que ele não muda, ou seja, Deus é um Deus que não muda. Então Deus é um Deus santo e é um Deus imutável, é um Deus santo que não muda. E aí eu quero falar sobre esses dois atributos nessa noite. Quero ler novamente aqui o versículo 8 de Apocalipse capítulo 4, que diz assim: Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aqui está a canção que os seres viventes que João viu no Apocalipse, lá nos céus, quando Deus, o próprio Deus, abriu para ele uma porta, como ele diz no início do capítulo 4, e mostrou para ele os céus. João diz que viu um trono e viu sentado sobre um trono aquele que é até difícil de descrever. A forma como João descreve, tendo como um arco-íris ao seu redor, a forma como João descreve Jesus aqui nesse capítulo, talvez a gente possa achar estranho por causa da forma como ele descreve Jesus, mas deixa eu te ajudar a entender uma coisa. A maioria, Apocalipse é um livro de revelação, é um livro onde Deus deu visões para João e João escreveu sobre essas visões. Porém, por que é um livro cheio de metáforas, cheio de alegorias, cheio de imagens que talvez a gente não entenda, como um dragão saindo do mar? A questão é que o que João viu era tão magnífico que era difícil para ele achar palavras humanas que descrevessem o que ele viu. Portanto, João tenta achar palavras que se aproximem o máximo, que nos ajudem a tentar imaginar as coisas que João viu lá no céu. Portanto, muitas das coisas que João descreve não é exatamente assim que ele viu, mas a maneira como ele descreve é meio que a única forma que ele encontrou de, numa linguagem humana, que pudéssemos entender, ou nesse caso tentarmos entender aquilo que ele viu. O apóstolo Paulo também disse que por 3 vezes, na verdade o apóstolo Paulo disse que Deus o havia levado ao terceiro céu e havia revelado a ele coisas, ele havia visto coisas que ao ser humano não era possível compreender ou nem mesmo descrever. E é o mesmo que João, o mesmo que acontece com João. Mas João, e claro, por ordem do próprio Deus, tenta descrever, tenta encontrar palavras, encontrar imagens que cheguem o mais próximo possível de descrever aquilo que ele viu nos céus. Por isso que a descrição que ele dá de Jesus aqui é uma descrição que o intuito é nos deixar de fato maravilhados. E o resultado, de fato, após descrever aquele que estava sentado sobre o trono, João descreve 4 seres viventes, um com rosto de boi, um com rosto de águia, um com rosto de homem e o outro com rosto de leão, né?
E ele diz que esses seres tinham 6 asas e eles cobriam-se e curvavam-se diante daquele que estava sobre o trono. E no verso 8 que nós lemos: e cada um dos 6 tinha 6 asas, era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. E de dia e de noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Os seres viventes, junto com os 24 anciãos que João viu diante do trono, daquele ser maravilhoso que ele viu nos céus, a única coisa que João ouviu sair da boca de todos aqueles que estavam diante do trono de Deus era: Santo, Santo, Santo é o Senhor. De todos os atributos de Deus, de todas as características de Deus, o mais citado, exaltado e glorificado em toda a Bíblia é a santidade de Deus. Nós estamos falando e vamos falar de nenhum atributo de Deus revelado na Bíblia é tão citado como a santidade de Deus. De todos os atributos que a Bíblia cita a respeito de Deus, que Deus revelou a respeito de si mesmo, nenhum deles é citado, nenhum deles é glorificado, nenhum deles é honrado, é louvado mais do que a santidade de Deus. Desde o início, em toda a Bíblia do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, exalta e glorifica a santidade de Deus. Por exemplo, em Êxodo 15, versículo 11, descreve o cântico de Moisés após Deus libertar o seu povo da escravidão do Egito. Após atravessar o Mar Vermelho, a Bíblia diz que Moisés entoou um cântico no capítulo 15. E dentro desse cântico, o versículo 11, Moisés diz assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade. Em outras traduções, glorificado em santidade. Após ver aquelas maravilhas no Egito, após ver o Mar Vermelho se abrir à sua frente, após atravessar o Mar Vermelho com o pé seco, e após ver Deus destruir todos os seus inimigos, que eram os egípcios no caso, Moisés entoa um cântico. E dentro desse cântico ele louva a majestosa, ele diz que Deus é majestoso em santidade, ou Deus é glorificado em santidade. Josué, no capítulo 24, naquilo que muitos acreditam ser um dos últimos discursos de Josué diante do povo, Josué, no capítulo 24, versículo 19, diz assim: Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. E Ele é Deus santo, é Deus zeloso, Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Num dos seus últimos discursos como líder do povo de Israel, Josué, já na terra prometida, ele diz ao povo: nenhum de vocês tem condições de servir ao Senhor. Por quê? Porque Ele é um Deus santo. Josué sabia como que o povo era pecador. Josué conviveu com o povo desde a saída do Egito, havia convivido com eles os 40 anos do deserto. Josué sabia como que aquele povo era rebelde, como que aquele povo murmurava, como que aquele povo era inconstante, era rebelde para com Deus. Por pouca coisa eles se rebelavam contra Deus. Por isso aqui no capítulo 24, Josué diz assim para eles: vocês não têm condições, vocês não podem servir a Deus. Por quê? Porque Ele é um Deus santo. Ana, lá no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 2, versículo 1, após receber de Deus o milagre que ela tanto queria, que era um filho, e ao pegar esse filho para cumprir o seu voto e levar para o sacerdote ali e deixar o seu pequeno filho Samuel aos pés do sacerdote, Ana também entoa um cântico e faz uma oração. E no 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegra em tua libertação. Versículo 2. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Ana, após receber o seu milagre, aquilo que ele tanto pedia a Deus, e ao cumprir o seu voto com Deus, que é levar o seu filho e deixar com o sacerdote ali, ela, através de uma oração, também diz: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti. E Ana também exalta a santidade de Deus. O rei Josafá, lá em 2 Crônicas,
No capítulo 20, versículo 21, diz assim a Bíblia: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. O rei Josafá indo para a guerra, na época dos reis, na época das guerras, indo para a guerra, Josafá, depois de falar com o povo, ordenou que pessoas fossem que homens fossem na frente do exército, louvando a Deus pelo esplendor da sua santidade. Mesmo diante da guerra, Josafá ordenou para que os homens louvassem o esplendor da santidade de Deus. O salmista, no Salmo 99, versículo 3, diz assim, versículo 3 e versículo 9 do Salmo 99: seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Versículo 9: exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. É que eu poderia usar vários salmos, mas eu escolhi esse, dentre os muitos que os salmistas exaltam e glorificam a santidade de Deus. E eu comecei lendo Apocalipse capítulo 4, mas em Apocalipse capítulo 15, versículo 3 e 4 também diz... João, no capítulo 15, viu os povos, viu as pessoas que no fim dos tempos serão salvas. João viu a multidão daqueles que vão ser salvos através de Cristo Jesus e que estarão na eternidade com Deus. E João diz que, no capítulo 15, ele diz que e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, que diz: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará teu nome? Pois tu somente és santo. João viu lá nos céus a multidão dos redimidos, dos salvos, lembrarem-se do cântico de Moisés após a libertação do Egito. E também cantarem o cântico de Moisés, exaltando a Deus. E no fim, o cântico diz: pois tu somente és santo. Então, do início ao fim da Bíblia, a santidade de Deus é exaltada. A santidade de Deus é glorificada. Deus é descrito para nós como um Deus santo. Na verdade, como o único santo. Agora eu quero te ajudar a entender o que significa essa santidade de Deus. A palavra santo significa separado, significa consagrado. Mas creio que esse significado de separado nos ajuda a entender melhor do que se trata a santidade de Deus. Deus é um Deus separado, Deus é um Deus santo. A Bíblia não usa muito a palavra perfeição, que talvez para nós nos ajude a entender melhor, mas no lugar da palavra perfeição, no lugar de dizer Deus é um Deus perfeito, Deus escolhe usar a palavra santo. Então, na Bíblia, santo é sinônimo de perfeito, santidade é sinônimo de perfeição. Quando a Bíblia diz que Deus é santo, quando os salmistas e todos aqueles que andaram com Deus no passado, em toda a história bíblica, exaltaram a santidade de Deus, eles estavam exaltando a perfeição de Deus. Em primeiro lugar, a santidade de Deus se refere à sua grandeza, à sua perfeição, à sua transcendência. Em outras palavras, ao fato de que Ele está acima e além da sua criação. Semana passada eu disse que Deus é o Deus criador, e por ser criador, Ele está separado, na verdade infinitamente separado das criaturas, e que toda a criação ou nada na criação se compara ao Criador. O Criador está tão alto, tão afastado, Ele é tão mais exaltado e glorioso do que a criação, como o sol está diante de nós.
E a palavra santidade também se refere e também nos ajuda a entender como Deus está separado da criação. Em primeiro lugar, quando a Bíblia diz que Deus é santo, essa santidade se refere à grandeza de Deus, se refere à perfeição de Deus, se refere à sua transcendência, em outras palavras, a maneira como Ele está separado de toda a criação. Como eu disse, de todos os atributos de Deus, sua santidade recebe destaque em toda a Bíblia. Santo é o atributo que expressa a perfeição de Deus. Perfeição que nenhuma criatura possui. Então a santidade de Deus fala da perfeição de Deus. E a perfeição de Deus fala do quão separado, também fala do quão separado Ele está das suas criaturas. Deus é um Deus perfeito. Deus é um Deus santo, que nenhuma criatura ou nada na criação se compara a Ele. Nada que o próprio Deus criou, se compara a quem Ele é. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus perfeito. A santidade de Deus, sua perfeição, é inalcançável por qualquer uma das suas criaturas. A perfeição de Deus, a santidade de Deus, nenhuma criatura pode alcançar. É como se pudesse dizer assim, Deus está num padrão, o padrão de Deus é tão alto, o patamar de Deus é tão alto que nenhum ser humano, nenhuma criatura, nem mesmo as criaturas que o próprio Deus criou, se comparam ou pode se comparar à sua perfeição. Quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que no capítulo 1 de Gênesis, ele termina olhando para a criação e dizendo, tudo isso é muito bom. Tudo que Deus criou era muito bom no início, no princípio, mas mesmo sendo muito bom, não se compara com a santidade e a perfeição de Deus. Deus é tão santo, Ele é tão separado, Ele é tão perfeito, que nenhuma das suas criaturas, que nada na criação pode ser comparado a Ele. Nada que nós fazemos ou nada do que somos chega próximo a Deus. Chega próximo a Deus. A gente tem uns ditos populares, né? Que a gente diz assim, fulano, você não chega nem aos pés dele, né? Para dizer como que está, para fazer uma comparação. E deixa eu te dizer, usando essa linguagem popular, nós não chegamos nem no pó dos pés de Deus. Nós não chegamos nem no pó dos pés de Deus. Nós não nos comparamos a Deus. Nada na criação se compara à santidade e à perfeição de Deus. Por isso, a santidade é o atributo de Deus que mais expressa a sua perfeição. Por isso é o atributo mais destacado nas Escrituras, é o atributo mais louvado e glorificado por todos os que andaram com Deus em toda a história da humanidade, desde o seu início até o fim da sua história. Abacuque diz no capítulo 1, versículo 13, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Olha o que Abacuque diz, os olhos de Deus são tão puros que eles não suportam ver o mal. Olha a santidade de Deus, olha o nível da perfeição de Deus. Por isso, até mesmo os querubins nos céus curvam-se, cobrem seus rostos e declaram, santo, santo, santo é o Senhor. Como nós vimos em Apocalipse capítulo 4, mesmo os querubins, os anjos querubins, seres que o próprio Deus criou e que Deus permite que fique diante do seu trono, mesmo aqueles que têm de Deus a possibilidade, que Deus concedeu a eles a capacidade de estarem diante do seu trono, mesmo essas criaturas se curvam diante de Deus. E a única coisa que eles conseguem proferir, as únicas palavras que saem da boca deles é santo, santo, santo é o Senhor. Por isso Apocalipse 15 também diz que no final os salvos vão dizer, pois tu somente és santo. A santidade de Deus é o atributo, como eu disse, que mais expressa a sua perfeição, que mais expressa quem Ele é. Quando Deus faz promessas na Bíblia, Ele jura por si mesmo
E em muitas passagens ele jura pela sua própria santidade. Deus jura por si mesmo e pela sua própria santidade, porque não há nada maior do que ele, não há nada acima dele, não há nada mais excelente, mais exaltado do que ele. Portanto, na Bíblia, quando ele faz promessas, ele jura por si mesmo, jura pelo seu próprio nome e, como no Salmo 89, ele jura pela sua própria santidade. Olha o que o Salmo 89, versículo 34 diz: não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi. Quando Deus jurou e fez promessas a Davi, ele jurou pela sua própria santidade. Por quê? Porque a sua santidade é o atributo que expressa a sua perfeição, que talvez é o que mais expressa quem ele é. Deus jura por sua santidade, porque esta é uma expressão do seu ser, expressão mais completa do que qualquer outra. Então nós vimos até aqui que a santidade de Deus se refere à sua grandeza, ao fato de que ele está separado, ao fato de que ele é tão perfeito, de que nada na criação se compara a ele, de que nada chega ao nível dele, de que nada chega aos seus pés. Ele é santo, ele é perfeito, ele é separado da criação e é por isso que ele deve ser exaltado e glorificado. Por isso, desde o início até o fim da Bíblia, todos os que tiveram contato com ele, todos os que tiveram a oportunidade de se relacionarem com ele, curvaram-se diante dele e reconheceram a sua santidade e o glorificaram como santo. Em segundo lugar, a santidade de Deus se refere à sua pureza, sua excelência moral e ética. E talvez esse é o significado de santidade que talvez a gente mais conheça. Talvez quando a gente pensa em santo, a gente logo pensa em uma pessoa que é moralmente perfeita, uma pessoa que faz as coisas certinho. Normalmente quando a gente quer, até no meio de uma discussão, a gente fala: você está se achando mais santo do que todo mundo, né? Porque santidade é sim sinônimo de perfeição, é sinônimo de fazer o que é certo, é sinônimo de moralidade, é sinônimo de ética, né? De fazer as coisas certas, de fazer as coisas do jeitinho certo. E a santidade de Deus também se refere à sua pureza e à sua excelência moral e ética. A santidade de Deus é o atributo que permeia, envolve e dá brilho, beleza a todos os demais. Quando a Bíblia diz que Deus é santo, quando o próprio Deus se revela como um Deus santo, ele está se revelando, ele está dizendo que ele possui a excelência em toda pureza, ele possui a moralidade por excelência, ele possui uma ética por excelência, ele possui uma pureza por excelência. Deus é perfeito em tudo que faz. Por isso que a santidade de Deus é o atributo que permeia, que envolve, que se relaciona, que cobre todos os outros atributos. O que eu estou querendo dizer com isso? A justiça de Deus, Deus é um Deus justo. Deus é um Deus de justiça, mas a justiça de Deus é uma justiça santa. A justiça de Deus é uma justiça santa. A santidade permeia o outro atributo de Deus, que é a sua justiça. Um outro exemplo, Deus é um Deus que é excelente em sabedoria, mas a sabedoria de Deus é uma sabedoria santa. Deixa eu dar um exemplo prático do que eu estou querendo dizer com isso. E de como que é importante entender como que a santidade de Deus permeia a sua sabedoria e a sua justiça. Imagine uma pessoa, nós conhecemos, vamos dar exemplos aqui, há milhares de pessoas que são muito sábias, que são inteligentes, poderíamos usar aqui inteligente, mas que usam essa sabedoria e essa inteligência para o mal. Que usam essa sabedoria e essa inteligência para coisas erradas. Que usam essa sabedoria e essa inteligência para fazer coisas que não são morais, que não são éticas. Muitas pessoas usam o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua inteligência para coisas erradas. Usa essa sabedoria e inteligência para prejudicar outras pessoas. E Deus é um Deus que é excelente em sabedoria. Deus é a própria sabedoria, diz o livro de Provérbios.
Portanto, se a santidade de Deus, se a sabedoria de Deus não fosse uma sabedoria santa, talvez ele usaria essa sabedoria para algo que não fosse bom, para algo que não fosse útil, para algo que não trouxesse o bem de toda a sua criação. Portanto, a sabedoria de Deus não é como a sabedoria dos homens. A santidade de Deus permear a sua sabedoria significa que, diferente de nós, diferente dos homens que usam a sua sabedoria e sua inteligência muitas vezes para algo ruim, Deus é um Deus sábio, mas Ele também é um Deus santo, e a sua sabedoria permeia, e a sua santidade permeia a sua sabedoria, de tal forma que a sabedoria de Deus não é impura, não é imoral, não é antiética. A sabedoria de Deus é uma sabedoria santa, que ele é impossível, ao ser de Deus, usar essa sabedoria para algo que não seja bom, para algo que não seja para o bem da sua própria criação. Seu poder, seu braço forte também é santo. Há um salmo que diz: o seu braço forte é santo. E aqui está também um detalhe: o poder, Deus é todo poderoso. Nos versos que nós lemos tanto hoje quanto na semana passada, você viu, eu não dei foco, mas você viu também a Deus sendo descrito como todo poderoso. Portanto, o poder, Deus é todo poderoso, Ele tem todo o poder, de tal forma que Ele pode fazer, e Ele é capaz de fazer aquilo que Ele quiser. Mas o seu poder também é um poder santo. O seu poder, que na Bíblia muitas vezes é descrito como o seu braço forte, é um braço forte santo, é um poder santo. Portanto, Deus usa todo o seu poder de forma santa, de forma moral, de forma ética e de uma maneira excelente. E é fácil também, agora que eu dei o primeiro exemplo, você entender como que eu estou comparando isso. Quando nós, seres humanos, temos o poder, nós sabemos o que acontece. Você lembra daquele ditado que diz: você quer conhecer um homem, dá poder a ele? Porque é somente quando o homem tem poder é que ele revela realmente quem ele é. E Deus é um Deus que ele tem todo o poder. Mas esse braço forte, esse todo o poder de Deus, esse Deus todo-poderoso, também é um Deus santo, e a sua santidade cobre e está sobre o seu poder, de forma que todo o seu poder ele só pode usar, e ele o usa tão simplesmente de forma moral, de forma ética, de forma perfeita, nunca para o mal, sempre para o bem, sempre para expressar a sua bondade, porque ele é um Deus santo. Sua verdade, sua palavra e suas leis também são santas. Seus juízos e julgamentos também são santos. Eu vou falar dos juízos e julgamento de Deus no último domingo. O seu nome, que expressa todos os atributos juntos, é santo. O nome de Deus, que inclui todos os seus atributos, a Bíblia descreve como o teu nome é santo. Lembra da oração do Pai Nosso? Jesus nos ensinou a orar: santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo. Todas as obras de Deus são santas. A santidade é o padrão para todas as obras e para todas as ações de Deus. De forma que tudo que Ele faz é santo. Tudo que Ele faz é moral, é bom, é perfeito, é agradável. Não há nada que Deus possa fazer que não seja bom, que não seja agradável, que não seja perfeito. Por quê? Porque não há nada que Ele possa fazer que não seja santo, porque Ele é um Deus santo. No princípio, da forma como Deus criou, tudo era muito bom. Nada de ruim, mal ou impuro pode surgir de Deus, pois Ele é um Deus santo. Nada que Deus cria, nada que Ele possa fazer. Deus não faz nada impuro, Deus não faz nada imoral, Deus não faz nada antiético. Tudo que Ele faz, todas as suas obras, todo o seu ser permeia essa santidade e é manifestado, permeado dessa santidade, permeado dessa pureza, permeado dessa perfeição que Ele é. Mas além de ser santo, Deus também é um Deus imutável. Além de ser santo, Deus também é um Deus imutável. A imutabilidade de Deus fala a respeito do fato de que Ele não muda. E nós vimos isso no versículo 8 de Apocalipse 4. Vou ler novamente o versículo 8 do capítulo 4 de Apocalipse.
Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Deus é o Deus Santo, 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 Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aqui está a imutabilidade de Deus. Deus é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Falar que Deus é um Deus imutável é falar que Deus é um Deus que nunca muda. Deus é um Deus que nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Jamais houve um tempo em que ele não era do jeito que ele é. Jamais haverá um tempo em que Deus deixará de ser o que ele é. O que Deus é, ele o é desde a eternidade. Antes de criar todas as coisas, antes de dizer que haja luz, antes de criar tudo que hoje existe, antes de criar tudo que hoje nós chamamos de existência, Deus já era quem ele é. Deus já era um Deus santo, já era o Deus único, já era o Deus criador, ele já era soberano. Deus já era desde antes da eternidade. Antes dele fazer qualquer coisa, antes dele querer fazer qualquer coisa, ele já era quem ele é. Ele já era. Nunca houve um tempo, nem antes da eternidade, nem haverá um tempo no futuro que Deus deixará de ser exatamente como ele é, porque ele é imutável, ele não muda, ele é eterno e os seus atributos, todos eles, os que nós estamos mencionando e o que nós nem estamos mencionando nessa série, todos os seus atributos permanecem o mesmo desde a eternidade e para toda a eternidade. Deus é um Deus que não muda. Deus não é um Deus inconstante. Deus não melhora, não evolui, não cresce. Há muitas religiões que tratam de nós, seres humanos, como tendo um objetivo na vida que é evoluir. Ah, você tem que evoluir como ser humano, você tem que melhorar como pessoa, você tem que crescer, você tem que amadurecer, você tem que se tornar cada vez melhor. Há músicas que dizem assim: o meu objetivo é ser amanhã muito melhor do que eu sou hoje. Então nós, seres humanos, temos que até motivados por religiões e várias outras ideologias, a nos melhorar, nos aperfeiçoar cada vez mais. Um dos propósitos do coach atualmente é ajudar nós como seres humanos a melhorar, É isso que eles dizem. Mas deixa eu te dizer, Deus é um Deus que não melhora, Deus não evolui, Deus não cresce. Por quê? Porque ele não precisa, ele já é perfeito em seu estado desde a eternidade. Deus não precisa evoluir, Deus não precisa crescer, Deus não precisa melhorar, porque ele já é perfeito em toda a sua essência, e ele o continuará assim por toda a eternidade. O que ele era na eternidade, antes de criar todas as coisas, ele ainda é hoje e será para toda eternamente, para toda a eternidade. Aquele que era, que é e que há de vir, ele sempre permanecerá sendo o mesmo, como uma rocha que permanece firme, inabalável, imutável, sem se mover 1 centímetro no alto mar, enquanto as ondas no meio de uma tempestade batem contra ela, enquanto relâmpagos e trovões em uma tempestade caem sobre ela. Assim é uma rocha que no meio de uma tempestade no mar não se move 1 único centímetro. Assim é Deus por toda a eternidade. Já era assim na eternidade e continuará sendo. Nada que acontece na existência tem o poder ou a capacidade de fazer Deus mudar 1 único milímetro que seja. Ele é. Ele é. Tiago diz que ele é o Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ou em outras traduções, que não pode existir mudança ou sombra de variação. Tiago 1,17. Então Tiago diz que Deus é o Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, em quem não há sombra de mudança. Deus não é inconstante, Deus não muda da noite para o dia, Deus não muda mediante as circunstâncias, Deus não muda mediante os acontecimentos. Nada na existência, nenhuma atitude do ser humano, nada que aconteça tem o poder ou a influência de fazer com que Deus mude quem Ele é.
É por isso que em Êxodo 3, quando se revelou a Moisés, quando Moisés perguntou a Deus, Deus, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Eu preciso saber o teu nome para que quando eu chegue lá no Egito, eu diga para as pessoas o nome do Deus que me enviou. E Deus disse assim para ele, Êxodo 3, versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Talvez a gente lendo só Êxodo, a gente não entenda essa resposta de Deus. Mas à luz de toda a Escritura, é isso que Deus estava dizendo. Eu sou o que sou. Eu sou. Eu sou porque o que eu sou hoje, eu sou eternamente. Eu sou perfeito. Eu sou aquilo que eu sou. Malaquias 3,6 diz assim, de fato, Deus dizendo, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Então Deus é um Deus imutável, nada na existência, nada que acontece. Surgiu um novo vírus, veio uma pandemia sobre a humanidade em pleno 2020. Nada faz com que Deus mude. Nós seres humanos, tivemos que mudar muito desde que a pandemia começou. Tudo, em todos os aspectos da nossa vida. Eu tenho escrito textos no meu Instagram mostrando como que as redes sociais estão fazendo todas as áreas da nossa vida mudar. Eu já escrevi uns 10 textos sobre isso. Nós mudamos mediante a muitas coisas. Nós, às vezes, somos obrigados a mudar por causa de uma pandemia, por causa de uma nova tecnologia que aparece, que se a gente não se adaptar, a gente acaba ficando para trás. Mas deixa eu te dizer, não há nada na existência que obrigue, que pressione ou que influencie Deus a mudar quem Ele é. Ele é imutável. Ele é o grande eu sou. O que Ele era na eternidade antes de todas as coisas. Ele ainda é hoje e Ele será para toda a eternidade, para todo sempre. A pergunta que eu faço agora é, o que fazer diante de um Deus santo e imutável? O que fazer diante de um Deus santo e imutável? Bom, primeira coisa, diante da santidade de Deus, devemos nos curvar e nos calar, reconhecendo que nós não somos santos e que por isso não somos dignos de estar diante de Deus. Deixa eu te dizer, eu estou só resumindo aqui, porque é impossível falar sobre a santidade de Deus em apenas poucos minutos, ou passar num período de 1 hora falando sobre o que a Bíblia revela a respeito da santidade de Deus, e mesmo assim, o que a Bíblia revela, o que Deus revelou a respeito da sua santidade, através das Sagradas Escrituras, não arranha o que de fato é a santidade de Deus. Como eu disse no começo, a forma como a Bíblia descreve a santidade de Deus, a santidade de Deus, a perfeição de Deus, ela é tão sublime, tão mais alta, que o que nós conhecemos através da Bíblia é o que o apóstolo Paulo chama de apenas um reflexo. É como um vidro embaçado, ou seja, é bem pequeno diante da verdadeira realidade da santidade de Deus e da imutabilidade de Deus ou de qualquer um dos atributos de Deus. Portanto, diante da santidade de Deus, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos curvar e nos calar. A semelhança dos anciãos que se curvam diante da santidade de Deus, nós também devemos fazer isso. Porque ao conhecer e ao cada vez mais entender como a Bíblia fala a respeito da santidade de Deus, nós devemos reconhecer que nós não somos santos. Desde a queda, nós seres humanos somos tudo, de menos santo. Se tem uma palavra que é incapaz de descrever nós seres humanos como nós somos depois da queda, depois de Gênesis 3, depois do primeiro pecado no Jardim do Éden, é santo. Nós somos tudo de menos santo. E você e eu sabemos muito bem disso. Então, diante da santidade de Deus, a exemplo dos homens que andaram com Deus em toda a história antes de nós, nós devemos, a semelhança deles, nos curvar diante de Deus, nos calar diante da sua santidade e reconhecer o quão indigno nós somos, o quão impuro nós somos, o quão nos falta um mínimo de santidade. Êxodo 3, versículos 5 e 6 diz assim, então disse Deus com Moisés, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Quando Deus se revelou a Moisés lá no Monte Sinai, diante da sarça que ardia, mas não se consumia,
A Bíblia diz que após Deus dizer que aquele lugar era santo. E por que aquele lugar era santo? Porque o Deus Santo estava naquele lugar. E onde o Deus Santo está, o local é santificado. A Bíblia diz que após se revelar, a Bíblia diz que Moisés cobriu o seu rosto e teve medo de olhar para Deus. Por quê? Porque por um momento ele esteve diante de um Deus que é santo. Portanto, ele teve medo. Em Josué capítulo 24, versículo 19, eu disse que Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Por que Josué disse ao povo que o povo não poderia servir a Deus? Porque ele sabia que o povo era pecaminoso. Porque ele sabia como que aquele povo que ele estava liderando era rebelde. E foi rebelde desde a libertação do Egito. Foi por 40 anos no deserto e já também era no início da entrada da terra de Canaã. Portanto, Josué, compreendendo, tendo a revelação do quão Deus era santo, ele disse para o povo: vocês não têm condição de servir. Porque pecadores como vocês, e ele se incluía nisso, né, não têm a capacidade de servir a um Deus que é infinitamente santo. Em Isaías capítulo 6, se você já leu esse capítulo, ou se você quiser leia após essa transmissão, Isaías narra o dia em que ele teve uma visão. Ele diz que após o seu tio Urias morrer, ele teve uma visão. E ele viu o trono de Deus. A mesma visão que João tem em Apocalipse, Isaías, milhares de anos antes, teve. E no versículo 5, após dizer que ele viu o trono de Deus, viu os querubins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, bem parecido com Apocalipse capítulo 4, no versículo 5 Isaías diz assim: então gritei, ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Após contemplar a santidade de Deus, Isaías diz que gritou: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. É o que eu disse. Ao contemplar, quando o Espírito Santo abre os olhos do nosso coração para contemplar a santidade de Deus, é impossível nós não olharmos para nós mesmos. É impossível nós não olharmos no espelho e não contemplarmos a impureza que nós somos. Quão pecador, quão depravado nós somos, quão mal nós somos, como que nós somos tudo, de menos uma coisa, de menos santo. E por causa disso, ao se deparar com Deus Santo, nós devemos nos curvar. Porque nós podemos ser consumidos, nós podemos morrer. Por sermos pecadores, podemos morrer diante de um Deus perfeito. No capítulo 64, Isaías diz assim: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Eu gosto desse versículo, porque Isaías diz que todos nós somos impuros. E até os nossos atos de justiça, até aquilo que a gente faz certinho, até as coisas boas que a gente faz na vida, até as coisas justas que a gente faz na vida, diante de Deus, diante de um Deus santo, é como trapo de imundícia. É como trapos no sentido original, é como trapos de menstruação. E essa é a imagem que Isaías tem a respeito de si mesmo e do ser humano. Somos impuros. Até as coisas boas que nós fazemos, quando comparado com a santidade e a perfeição de Deus, quando comparado com a pureza de Deus, não é nada. Portanto, até quando nós fazemos boas obras, obras de justiça, devemos nos lembrar que não podemos nos gloriar disso. Por quê? Porque diante do padrão de Deus, aquilo não é nada. Não é nada, isso não significa que nós não devemos fazer atos de justiça. Mas significa dizer que até as coisas boas que nós fazemos, Deus é um Deus tão santo que elas nem arranham, nem chegam perto da santidade e da perfeição de Deus. Em Apocalipse capítulo 1, ao se contemplar diante de Jesus, João diz assim: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Como morto. A Bíblia diz que é impossível contemplar com os olhos do coração a beleza e a santidade de Deus e não nos reconhecer como pecadores, e não cair como morto por saber que é indigno e que a santidade de Deus ela é tão gloriosa que nós podemos morrer por sermos pecadores. Ponto 2. Diante da santidade de Deus,
É impossível dizer que crê nele e continuar vivendo de qualquer jeito. Aqui está uma segunda aplicação prática para a nossa vida. É impossível eu dizer que eu creio no Deus da Bíblia, que eu creio num Deus que é santo, que é perfeito. É impossível eu dizer que eu creio no Deus que se revela nas Sagradas Escrituras e eu achar que é coerente continuar vivendo de qualquer jeito. Aqueles que dizem crer em Deus, mas continuam vivendo a vida de qualquer jeito, só provam que não o conhecem. Só provam que nunca tiveram um encontro verdadeiro com a beleza da sua santidade. Porque todos os homens que tiveram experiências, que tiveram encontro com Deus, que Deus se revelou nas Sagradas Escrituras, eles tiveram suas vidas transformadas. Eles não continuaram os mesmos. Portanto, é impossível dizer que crê no Deus da Bíblia, num Deus que é santo. É impossível dizer que serve a esse Deus, que ama esse Deus, que sabe que Ele é um Deus santo. É impossível continuar vivendo de qualquer jeito. É impossível continuar vivendo uma vida promíscua, uma vida de libertinagem, uma vida de prostituição ou uma vida permeada e entregue ao pecado. É impossível viver em paz com o pecado dizendo adorar a um Deus que é santo. E é por isso que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 14 a 16: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus exemplos de outrora, quando viviam na ignorância. A ignorância é a falta do conhecimento de Deus. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Aqui Pedro cita Levítico capítulo 11, versículo 45, onde Deus diz para o seu povo: sejam santos, porque eu sou santo. Pedro está dizendo: vocês agora já não vivem mais na ignorância, vocês conhecem a Deus. Portanto, sejam santos em tudo o que fizerem. Porque é santo aquele que os chamou. Porque o Deus que chamou vocês, que salvou vocês, é santo. E vocês já o conheceram, já não estão na ignorância da falta do conhecimento de Deus. Sejam santos em tudo o que fizerem. Porque aquele que os chamou é aquele que diz: sejam santos, porque eu sou santo. Por isso que eu digo, é impossível dizer que crê nesse Deus, dizer que teve uma experiência com esse Deus e continuar vivendo de qualquer jeito, ou achar que viver de qualquer jeito é aceitável a esse Deus. Deus é um Deus santo e, por ser santo, Ele não espera nada diferente do que santidade. É claro que nós, seres humanos, nunca vamos alcançar o patamar de Deus. Nunca vamos alcançar o nível da perfeição de Deus. Nós nunca seremos perfeitos como Deus o é. Mas Deus espera daqueles que Ele chamou, daqueles que Ele salvou, que eles busquem a santidade, que eles amem a santidade e que, por conhecer Ele, que é um Deus santo, entendam que o que eles precisam buscar é a santidade. Ainda que talvez não seja possível alcançá-la de forma plena. Mas Deus espera que aqueles que o conheçam anseiem pela santidade. Terceiro, diante de um Deus imutável, reconhecemos o quanto somos mutáveis. Irmãos, nós mudamos muito fácil. É impressionante como que pequenas coisas nos fazem mudar. Pequenas atitudes nos fazem mudar, pequenas ideias nos fazem mudar, opiniões ou circunstâncias. Nós mudamos muito fácil. Lembra que a multidão que gritou Hosana nas alturas quando Jesus entrou em Jerusalém foi a mesma multidão que gritou crucifica, crucifica na sexta-feira da paixão. O Pedro que disse para Jesus que ainda que todos o abandonassem, jamais o abandonaria, que puxou a espada e cortou a orelha de um sacerdote na hora em que foram prender Jesus na sexta-feira da paixão, foi o mesmo Pedro que horas depois negou Jesus 3 vezes dizendo: eu não conheço, diante de uma simples pergunta que era: você não é um deles? Jacó, em Gênesis 49, falando sobre o seu filho Rúben, o seu primogênito, ele diz assim: Rúben é inconstante como a água.
E deixa eu te dizer, essa é uma frase que poderia ser dita a respeito de todos nós. Nós somos inconstantes. Nós mudamos muito fácil. Às vezes uma amizade nos faz mudar. Às vezes uma notícia nos faz mudar. Coisas bem pequenas nos fazem mudar e nós mudamos muito fáceis. Portanto, diante da imutabilidade de Deus, nós devemos reconhecer o quão nós somos influenciados pelas circunstâncias e por tudo ao nosso redor. Eu quero finalizar dizendo que se eu parasse aqui, se eu encerrasse aqui, falando da santidade e da imutabilidade de Deus, eu tenho certeza que seria apenas algo da teoria. Se eu parasse de pregar aqui agora, a santidade e a imutabilidade de Deus seriam apenas teoria. Seria algo apenas abstrato. Ou seja, seria algo apenas do nosso intelecto. Seria algo que você estaria agora ou ficaria raciocinando, tentando, através de pensamentos, entender. Mas, deixa eu te dizer, os atributos eternos de Deus, o Deus os seus atributos, dois deles são santidade e imutabilidade, é o Deus que se encarnou há mais de 2.000 anos atrás. Há pouco mais de 2.000 anos atrás, esse Deus santo e imutável encarnou-se no ventre da Virgem Maria. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se tornou um ser humano. E o Verbo se fez carne, diz João no início do seu Evangelho. O que eu estou querendo dizer com isso? É que se eu parasse aqui, a santidade e a imutabilidade de Deus seria algo apenas de pensamento. Mas deixa eu te dizer, nós podemos conhecer ao vivo e real, há 2.000 anos atrás, esses atributos de Deus, santidade e imutabilidade, se manifestaram no Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus é aquele que há 2.000 anos atrás, quando esteve nessa terra, encarnou o próprio Deus. Jesus era o Deus encarnado, era o Deus em pessoa, era o Deus em carne e osso, ao vivo e a cores. E por ser o Deus encarnado, ele encarnou também todos os atributos de Deus, todos os atributos eternos de Deus. E com a santidade e a imutabilidade não foi diferente. Jesus era imutável. Jesus não mudava de acordo com as circunstâncias ou de acordo com o querer das pessoas. Se você já leu ou leu os 4 evangelhos, você vai ver que Jesus muitas vezes era tentado pelas multidões a mudar os seus objetivos, o seu rumo, até mesmo para onde ele iria. Até mesmo os seus discípulos o tentaram várias vezes a mudar a sua postura, a mudar quem ele era. Mas mesmo diante de tudo que conviveu nessa terra, Jesus nunca mudou. Ele nunca mudou. Jesus não se rendia aos caprichos das pessoas. Jesus não mudou nem mesmo quando seus parentes o queriam que ele mudasse. Se você lê os evangelhos, você sabe do que eu estou falando. Nem mesmo quando seus familiares queriam que ele fizesse algo que não era a vontade de Deus fazer, ele não se rendia a isso. Jesus não mudou nem mesmo quando seus discípulos o abandonaram. Jesus não mudou nem mesmo quando estava sozinho na cruz. Um dia, muitos dos seus discípulos o abandonaram. E ele virou para os 12 e disse: vocês também não querem ir? Jesus estava disposto a começar tudo de novo, a começar tudo do zero, a permanecer ou a estar ou a ficar sem nenhum dos seus discípulos, sem nenhum dos seus seguidores. Mas mesmo assim, ele não mudou. Ele não mudou, ele permaneceu o mesmo. Ele permaneceu centrado no que Deus Pai queria que ele fizesse, desde a sua encarnação até a sua ressurreição. Ele permaneceu o mesmo. Jesus também era santo. Jesus, o Deus encarnado, mostrou ao vivo e a cores a santidade de Deus. Da boca de Jesus nunca saiu nenhuma frase errada, fora de lugar. Se você já leu os evangelhos também, você sabe que durante os 3 anos de ministério de Jesus, os religiosos ficavam seguindo ele, tentando pegar ele, nem que fosse em uma palavra,
tentavam fazer perguntas difíceis, tentavam elaborar enigmas para ele, para tentar fazer com que ele errasse, com que ele deslizasse. Eles ficavam o tempo todo vigiando para ver se ele ia errar, nem que seja uma única palavra. Mas a Bíblia diz que nunca saiu da boca dele nada fora do lugar. E os religiosos ficaram irados por causa disso, porque não conseguiam pegá-lo, nem que fosse uma palavra. E na maioria das vezes, Jesus fazia com que eles se calassem. Guardas um dia foram prender Jesus. E ao voltar para os seus superiores e eles perguntarem, e aí, cadê ele? A resposta deles foi, ninguém jamais falou da maneira como ele fala. Guardas iam prender Jesus e ficavam maravilhados com o que Jesus falava, a ponto de se esquecerem que deveriam prendê-lo. Isso está em João capítulo 7. Mas Jesus também, além de não falar, de não cometer pecado com a sua boca, Jesus nunca fez nada que não fosse santo. Jesus nunca fez nada que não fosse santo. No primeiro encontro de Pedro com Jesus, a Bíblia diz que Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. No primeiro encontro de Pedro com Jesus, a santidade de Jesus era de tal maneira que ele não precisava fazer muita coisa. Bastou ele multiplicar, ele fazer com que Pedro pescasse uma grande pesca depois de uma noite inteira não ter pescado, e Pedro cai aos seus pés e reconhece-se como um pecador. Em João capítulo 8, Jesus diz assim, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Jesus dava a oportunidade, podem falar, apresentem suas queixas, digam, apontem o dedo para mim e tentam encontrar, procurem para ver se vocês vão achar um pecado em mim. Mas eles não encontraram. O autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, diz assim, falando de Jesus, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Você sabe que em Mateus 4 a Bíblia diz que o próprio diabo, a maioria de nós, irmãos, o diabo não chega nem perto da gente, tá? Ele manda os demônios do inferno para tentar a gente e tudo mais. Mas com Jesus foi o próprio Satanás em pessoa que apareceu para Jesus para tentá-lo. Mas a Bíblia diz que mesmo diante de todas as tentações, Jesus nunca pecou. Jesus nunca pecou. Agora eu termino dizendo que nós vemos a santidade e a imutabilidade na vida de Jesus. Leia os evangelhos com essa lente agora. E você vai ver como Jesus era santo e como Jesus era imutável. Nada externo fazia com que ele mudava. Lembra do dia em que ele estava na tempestade, os discípulos chorando de medo, achando que ia morrer? E a Bíblia diz que ele estava dormindo e dormindo ficou. Até que os discípulos o acordaram. Nada, nem as tempestades da vida fazia com que Jesus mudasse quem ele era. Mas deixa eu te dizer, em nenhum outro lugar, em nenhum outro momento da vida de Jesus, a santidade e a imutabilidade de Deus foi tão manifesta como foi na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo diz no capítulo 5, versículo 21 da sua segunda carta aos Coríntios, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Deixa eu te dizer, e eu finalizo. Em nenhum outro lugar, a santidade e a imutabilidade de Deus foi tão manifesta como foi na cruz do Calvário. A cruz do Calvário, Jesus crucificado, é o escândalo da santidade de Deus. Jesus crucificado é o espanto da imutabilidade de Deus. A cruz revela um Deus santo. A cruz revela um Deus que é imutável. O que eu estou querendo dizer com isso? Por Deus ser perfeitamente santo, Ele odeia o pecado. Por ser santo, Deus odeia o pecado. Não tem como ser santo e não odiar o pecado. Deus é perfeitamente santo, portanto, Ele odeia o pecado. Por ser santo, Ele não brinca com o pecado. Por ser santo, Ele não passa pano sobre o pecado. E por ser santo, Ele não pode simplesmente, como muitos acreditam, perdoar os pecados. E é por isso que a cruz mostra a escandalosa santidade de Deus.
Porque Jesus Cristo na cruz, o Filho de Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, encarnado naquela cruz, depois de já ter sofrido, pregado naquela cruz do madeiro, revela de uma maneira maravilhosa, espantosa e escandalosa a santidade de Deus. Porque ali, o Filho de Deus que não tinha pecado, o Filho de Deus santo, que nunca saiu uma palavra errada da sua boca, que nunca fez nada que não fosse santo, que nunca fez nada que causasse mal a alguém, o Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, santo em toda a sua perfeição, sendo humano e ao mesmo tempo santo, sendo tentado e nunca tendo sido pecado e tendo sido tentado e nunca tido cometido pecado. Estava na cruz do Calvário, crucificado, a ponto dele dizer: Deus meu, por que me abandonaste? E sabe por que Deus fez isso? Sabe por que isso aconteceu? Porque por Deus ser santo, ele odeia o pecado. E por Deus ser santo e por ser justo, ele tinha que punir o pecador. Ele tinha que pagar, o ser humano tinha que pagar pelos seus pecados com a morte. Mas Deus é um Deus tão santo que ele enviou o seu filho lá naquela cruz. Por qual motivo talvez você sacrificaria o seu filho? É difícil, não existe. Mas pense num fato de que na cruz, Deus deu o seu filho naquela cruz. Jesus só foi para a cruz porque o Pai queria, porque Deus Pai queria. Ele assumiu, ele foi crucificado na cruz porque o Pai queria que ele o fosse. Isaías 53 diz que foi do agrado de Deus moer Jesus na cruz. E tudo isso por quê? Porque Deus é um Deus santo e ele precisava punir o pecado. A cruz nos revela o quão Deus, que é santo, leva a sério o pecado. Irmãos, é impossível lembrar da cruz, pensar na crucificação de Cristo, na morte de Cristo, sem reconhecer nisso que Deus é um Deus santo. Deus leva a sério de tal forma o pecado, que ele teve que punir o filho dele na cruz, por causa dos nossos pecados. E por que ela também revela a imutabilidade de Deus? Porque talvez, diante do sofrimento do seu filho, você faria coisas que agora, no conforto da sua casa, você pensaria nunca fazer. Tem pessoas que quando um ente querido sofre ou é ameaçado, ele muda, ele vira um leão. Tem mães que dizem: você pode mexer comigo, mas se você mexer com meus filhos, eu viro uma leoa e eu não me responsabilizo. Já viu? Já disse isso em algum momento? Eu não me responsabilizo. Deus é um Deus tão imutável que mesmo há mais de 2000 anos atrás, naquela cruz, estava o filho dele. Mesmo assim, ele não quebrou a sua justiça. Mesmo assim, ele não agiu para tirar o seu filho de lá, mas ele permitiu que o seu filho passasse por tudo que passou, porque ele é um Deus imutável. Porque as circunstâncias nenhuma muda quem ele é. E não só Deus Pai é imutável, porque mesmo vendo o filho daquela forma, permaneceu ali, parado, sem fazer nada, porque era assim que a justiça devia ser cumprida. Assim devia ser cumprida a justiça de Deus, diz a Bíblia. E ao mesmo tempo o Senhor Jesus. Lembra de quando Jesus disse para Pilatos: se eu pedisse, se eu quisesse, o meu Pai enviaria miríades de anjos e acabaria com tudo aqui. Acabaria com essa palhaçada toda. Mas como iria se cumprir o que está nas Escrituras? Jesus também permaneceu imutável. No jardim do Getsêmani ele disse que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Portanto, irmãos, não há nada mais que expressa a santidade e a imutabilidade de Deus do que a cruz. Eu te convido a orar neste momento. Senhor Deus, diante, Senhor, da tua santidade, diante da tua imutabilidade, nós te louvamos. Abre os olhos do nosso coração, Espírito Santo, para que possamos ver, para que possamos compreender, como o apóstolo Paulo disse, ainda que por um espelho, ainda que embaçado, a beleza da tua santidade. Para que possamos contemplar a beleza da tua imutabilidade. Para que possamos nos reconhecer como indignos, como pecadores miseráveis, diante de tal santidade, Senhor.
Que possamos nos curvar como aqueles anciãos se curvam nos céus, jogando a sua coroa ao chão. Que cada pessoa que está ouvindo nessa noite, que ouviu essa palavra, possa reconhecer a sua pecaminosidade, possa pegar a sua cruz, a sua coroa, a coroa do seu ego, a coroa da sua autossuficiência, a coroa da sua religiosidade e jogá-la aos pés da sua santidade. Que possamos nos descansar no fato de que o Senhor não muda, de que ainda que tudo ao nosso redor muda, o Senhor permanecerá o mesmo, e é exatamente por isso que podemos confiar em Ti. Que possamos compreender e nos maravilhar na cruz de Cristo, no Cristo crucificado, e como o Cristo crucificado é o escândalo da sua santidade, é o ápice da tua imutabilidade, é aquilo que revela, que descreve ao vivo e a cores, que dá forma àquilo que é abstrato, àquilo que é pensamento, àquilo que é apenas palavras da Bíblia. Que possamos nos lembrar, ao ler as palavras da Bíblia, que possamos nos lembrar, que possamos trazer à memória o Cristo crucificado. E que o Cristo crucificado possa trazer vida no nosso coração a todas as palavras que nós vemos em Tua Palavra. E que o Deus Santo e imutável não seja apenas uma teoria ou algo que nós entendemos no intelecto, mas que possa ser algo vivo no nosso coração. Que possamos reconhecer isso e que isso possa afetar a vida e o estilo de vida de cada um de nós, para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês, que vocês possam refletir nessa semana sobre um Deus que é santo e imutável, e que essa verdade possa afetar a sua vida, possa afetar o seu coração, e possa transformar a sua vida. Deus abençoe. Até semana que vem.